que agora está gravando. Vamos lá. Boa noite novamente. Segundo bloco aqui da nossa Sexta Hardware. Começamos a falar com vocês aqui no primeiro bloco a respeito de processador, né? Tivemos algumas alternâncias no nosso caminho, né? Nós programamos de uma forma, acabou ocorrendo de outra, né? Enfim, já é sabido o motivo. E mediante isso, né, nós tínhamos programado para que esse segundo bloco fosse direcionado para que vocês pudessem desenvolver a tarefa interdisciplinar entre IMC e suporte ao usuário. Mas nós precisamos dar um pouquinho mais, né, de abordagem que é processador, porque não deu tempo de fazer. Então, a nossa programação inicial nesse momento, né, é reajustada, né? Vamos recalcular a rota aqui e vamos pelo menos concluir o assunto de processadores com calma, sem pressa, não estamos atrasados, não estamos correndo com o cronograma de forma alguma. Se porventura nós não conseguirmos hoje, né, acompanhar vocês nessa tarefa entre IMC e suporte ao usuário, porque eu acho que é importante para nós, dentro da parte de manutenção, dar esta base informativa inicial para que vocês possam fazer, porque não se trata de orçamentos, tem um fundamento técnico ali para escolher a placa-mãe, a questão da memória, a questão do chipset. Então, são detalhes para vocês fazerem simplesmente copiando e colando pela internet, eu acho que talvez não traga grande vantagem. Agora, se vocês fizerem isso, né, no horário da aula, e eu e o professor Alexandre aqui à disposição para a gente poder conversar a respeito desses orçamentos, dessas opções que vocês encontrarem, porque cada semestre que nós propomos uma atividade como essa, nos aparecem, nos surgem aqui opções diferentes. E é legal a gente parar, conversar, dar uma verificada, o que surge de opções de alternativas e analisar, que é o mais importante, né? Fazer análise técnica de cada componente. É através dessas análises técnicas que a gente começa a adquirir o quê? Esta base comparativa, adquirir esse tipo de experiência nesse tipo de procedimento que é muito comum, né? Analisar componentes técnicos hoje através de custo-benefício não é, como já falamos aqui várias vezes, fazer feira, né? Escolher o produto que é mais bonito, que está com uma textura um pouquinho melhor, né? E com o melhor preço. Não é isso. Componente eletrônico hoje, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, né? Tem horas que eu me pego aqui fazendo algumas avaliações técnicas dos meus dispositivos eletrônicos. Eu não sei quanto a vocês, né? Isso aqui não é um reclame aqui, é uma constatação. Nessa parte de periféricos, está difícil encontrar periféricos, né? Não necessariamente componentes de hardware, tá? Mas está muito difícil hoje você encontrar componentes com uma durabilidade muito grande. Primeiramente que mercadologicamente, né, as linhas de produção hoje, a maioria dos bens de consumo, eles já são feitos realmente por uma durabilidade um pouco menor, né? E aqueles, né, de um valor mais elevado, pode ser que durem um pouco mais, mas olha, neste momento em particular, de mouse, a fone de ouvido, a ring light aqui que a gente usa para aula, meu, não dura um ano. Não dura um ano. Impressionante. Tanto é que eu estou aqui nesse momento no quarto. Geralmente eu costumo usar aqui uma ring light, né? Aquelas lâmpadas, né? De LED, né? Para melhorar a claridade aqui durante a aula. Já parou, não durou, o quê? 6 meses. Tudo está assim. O mouse. E como disse, não é reclame aqui. É análise técnica. Quais critérios a gente adota hoje para a escolha de componentes? Então, nós íamos direcionar esse segundo bloco para auxiliá-los nesta questão do orçamento, mas principalmente das questões técnicas envolvidas na tarefa, né? Tanto é que pode ser que para terça-feira, talvez eu vou estudar com o André aqui, a gente poder prorrogar o prazo para poder ajudar vocês, para que a gente quer contribuir. Não se trata apenas de uma tarefa. Eu sempre falo isso para vocês, a gente transborda um pouquinho essa questão de MB, BI ou R. Não é isso. Estamos falando de um pouco mais, né? De entendimento, de análise mesmo, comparações, isso vai tempo, sem pressa. Mas, enfim. Então, a previsão, a programação de fazermos atividade, de disponibilizar o tempo para atividade nesse segundo bloco, a gente deixa de lado
e vamos continuar falando de processador, tudo bem? Fechou, então. Vamos lá. Compartilhando minha tela aqui novamente. O Claudinei, se o senhor estiver nos ouvindo aí, se você puder novamente dar um print aí do seu CPU-Z, para que a gente possa seguir, né? Eu vou aqui falar de núcleo e tal, mas e vou aproveitar as informações do CPU-Z que eu vou seguir o roteiro que nós iniciamos. Se estiver nos ouvindo e puder dar o print aí novamente, senão eu busco um por aqui. Aí, professor, já. Perfeito, Claudinei, muito obrigado. Bom, deixa eu retornar para a página que eu estava aqui, né? Eu estou aqui com o Tecnoblog aberto. Eu estava aqui apresentando para vocês uma ilustração, um diagrama que ilustra o funcionamento de um processador, tá ok, gente? Isso aqui, gente, é clássico, como eu falei, se vocês pegarem um livro de história tecnológica, entre aspas, aqui, e pegar um modelo computacional de processador da década de 70, é justamente isso. O que mudou, porque por isso que nós sempre repetimos esta fala, né? A tecnologia, ela sempre muda, sempre evolui, sempre se transforma. Mas o conceito sobre a qual esta evolução percorre é o mesmo. Então, não importa se você tem hoje um processador com 10 núcleos, com 8 núcleos, ou com um único núcleo. Dentro de um processador, a linha de funcionamento é essa. Tudo bem? Então, esse aqui é o modelo esquemático ilustrativo de um processador. E eu falei algumas coisas aqui que são base, unidade de controle, unidade de aritmética e lógica, também conhecido por ULA, né, pela sigla ULA, unidade de controle por UC, e a unidade de memória, que é a famosa memória cache, que quando nós compramos um processador novo hoje, está aí algo importante a se levar em conta, quantidade de memória cache. Somente isso? Não, né, pessoal? São itens, são informações, são variáveis técnicas, né? Eu tenho o processador, modelo, fabricante, geração e tenho aqui a quantidade de memória cache. Isso no fundamento. A tecnologia evoluiu, né? Em que sentido? Já falamos aqui inúmeras vezes de um sujeito chamado Gordon Moore, cofundador da Intel, que preconizou, idealizou um pensamento que ele chamou de lei de Moore, que os processadores a cada 18 meses, ou aproximadamente 2 anos, deveriam dobrar. Já falamos sobre isso aqui. E todo o desenvolvimento tecnológico de um processador partiu desta premissa, que ele deveria aumentar a quantidade de transistores, porque a linha matemática de raciocínio era muito simples, matemática aplicada pura, diminuía os transistores, aumentava a quantidade de transistores de forma exponencial. Então, se eu dobrasse a quantidade de transistores, obviamente, eu dobraria a minha capacidade de processamento e a lei de Moore seria mantida. Mas chegou um determinado momento que isso se complicou. O primeiro problema encontrado foi a questão da dissipação térmica, né? O calor gerado. Ponto. Outro, consumo. O calor gerado e a dissipação térmica não é o mais não foi o mais impactante, porque foram questões muito fáceis de serem resolvidas, né? Através da termodinâmica, dos projetos de dissipação térmica, chamado TDP. Então, aumento a capacidade da ventoinha, aumento ou melhoro a qualidade do material dissipador. Eu escolho outro tipo de metal, eu tenho o cobre, né? O alumínio é bom, mas o cobre é melhor ainda. Tanto é que notebooks em seus dissipadores usa cobre e não alumínio, né? Então eu vou melhorando a qualidade do material através da sua propriedade de dissipação térmica e vou melhorando também a eficiência de outros vetores, como o ventilador,
a própria pasta térmica, né, que eu citei aqui o exemplo da chamada pasta de nitrato de prata, que é uma pasta voltada para altas necessidades térmicas, que a gente não precisa se preocupar com isso. E, além disso, surgiram outros fatores. Bom, quando nós não, né? Quando a Intel, né, e os seus engenheiros encontraram limitações que iam além da questão de transistores, do aquecimento, uma das possibilidades viáveis foi aumentar a quantidade de processadores dentro de um computador. Bom, mas se eu aumentar a quantidade de processadores, eu vou dobrar o problema, né? Eu dobro a minha capacidade, mas também dobro o problema, porque 2 processadores vão consumir o dobro, vão aquecer o dobro. Então, o multiprocessamento existe. Nós temos placas-mães, que vocês podem comprar hoje aí no Mercado Livre, placas de servidores, né? Placa-mãe usada para servidores, na arquitetura de servers, que na sua linha de montagem, na sua própria arquitetura, tem soquetes, 2, 3, para colocar 2 ou 3 processadores, que operam literalmente no conceito de multiprocessamento. O que é o multiprocessamento? A terminologia deixa clara. É uma arquitetura composta pelo uso de mais do que um processador, onde eu posso ter vários processadores. É isso. Isso funciona bem? Muito bem mesmo, né? Vários processadores vão fazer muito mais rápido, porém, vão consumir mais energia, vão demandar mais necessidade de dissipação térmica, então encarece muito o meu custo-benefício. E aí, a linha evolutiva do raciocínio, da engenharia computacional, foi pensando o seguinte: bom, se eu coloco mais processadores, eu melhoro, mas eu gasto mais para alimentar isso. E eu tenho um outro olhar. O que é o mais importante dentro do processador? Não é o seu núcleo? E se eu aumentar um pouquinho ali, se eu compactar ainda mais o núcleo, né? Porque aí eu tenho uma redução linear dos transistores, que vai fazer com que o núcleo ocupe menos espaço e eu possa colocar mais núcleos dentro de um processador. O que é o núcleo? É isso aqui, ó. Isso é o núcleo, é a parte interna do processador. E aí, a engenharia da arquitetura de computadores vem com uma nova linha de raciocínio, que é a arquitetura multicores, ou seja, processadores com vários núcleos. Deixa eu colocar aqui do lado. O que é um núcleo do processador, gente? Em tempos, aqui tem uma definição do Tecnoblog, tá, pessoal? Mas traduzindo de forma bem simples, para que eu me faça entender, o núcleo do processador é aquela parte onde todos aqueles componentes estão, né? E aqui tem uma definição também muito simples. Em tempos mais antigos, processadores contavam apenas com núcleo, contudo, atualmente, um processador pode ter vários núcleos para conseguir trabalhar melhor. E qual que é a vantagem, né? Qual que é a alquimia de se usar vários núcleos? Porque simplesmente eu pego o lado bom da coisa. Porque o núcleo não é a essência ali funcional, não é, entre aspas, o motor que faz a máquina andar. Se eu pegar apenas o núcleo, eu consigo pegar, por exemplo, se eu colocar 2 núcleos num único processador, eu quase que dobro a capacidade de processar, mas ainda tenho um único processador. Passo a ter um consumo maior, claro, passo a ter um aquecimento um pouquinho maior, mas não se compara a 2 processadores. Então, matematicamente, em termos de eficiência de projeto e de arquitetura, aumentar a quantidade de núcleos melhora sensivelmente o processamento, melhora sensivelmente a velocidade, mas não aumenta tão impactantemente assim o consumo e a temperatura. Então, a arquitetura multicore, ou seja, de multinúcleos, foi e vem sendo, nesses últimos 10, 15 anos, a arquitetura mais promissora para os processadores. Ou seja, não apenas aumento a quantidade de transistores num processador, mas eu aumento a quantidade de transistores no núcleo e eu coloco vários núcleos no processador. E à medida que a tecnologia evolui,
eu vou aumentando ainda mais a quantidade de núcleos de um processador. E é isso que nós temos hoje no mercado como diferencial competitivo. Nós temos alguns fabricantes de processadores de renome no mercado, né? Nós temos dois que se destacam, AMD e Intel, que nós temos aí praticamente hoje, né, um mercado realmente muito competitivo. Já tivemos momentos onde essa competição não foi tão brutal assim, né? Mas esse atualmente Intel e AMD travam uma frente muito boa em termos de tecnologia e de eficiência. Em termos de capacidade, poderio econômico, a Intel engole a AMD, mas já não engole com tanta facilidade hoje como em outros tempos. A AMD hoje, ela consegue muitas vezes bater a Intel pela inteligência e pela engenharia. A Intel atropela no investimento e a AMD vem com uma solução inovadora e ganha. E já está assim há um tempo. Porém, a Intel, a gente vai pegar uma aula para falar sobre isso também, né? Mercado, né? E essa competitividade. Mas para a gente falar de competitividade entre fabricantes, primeiramente tem que ficar claro para nós o objeto da nossa aula aqui, que é o processador, para depois a gente entrar nessas variações de mercado. O que uma oferece e que a outra oferece diferente, que a outra vem, suplanta isso e assim sucessivamente. O mercado está forte, está aquecido e a briga está bonita de ver, né? Porque a Intel agora resolveu atacar a AMD num segmento que até então ela não atacava, né? Que é a parte de GPUs, a parte gráfica, né? A chamada arquitetura, a Intel Arc. A Intel aí se aventurando realmente no segmento de GPUs, né? Processamento gráfico, que era um mercado que ela não direcionava muita atenção. Mas foi através desse mercado, sem entrar muito nisso para a gente não desviar o assunto, né? Que a AMD realmente deu uma volta e uma sobrevida no mercado de maneira assim muito impactante, suplantando muito bem, sem o investimento alto que a Intel tem, sem ter a força que a Intel tem, mas com uma arquitetura e uma inteligência na aplicação de recursos e de engenharia que fez a Intel parar e realmente rever seus conceitos, viu? E mirar, olhar para o outro lado e perceber que tem um adversário agora, um oponente mercadológico que merece um pouquinho de atenção. Nessa última década, posso dizer assim, nunca houve tanta equalidade ou tanta igualdade no mercado de processadores como estamos tendo nesse momento. Né? Em termos de capacidade, Intel não tem o que discutir. A AMD também não. A diferença entre os dois nesses últimos 10 anos é uma questão única e exclusivamente de olhares, né? A Intel, por ser uma gigante do segmento, ela sempre teve à disposição o investimento e um aporte financeiro muito grande. E a AMD buscou ser competitiva através, como disse, da alternativa inteligente e conseguiu. Nesse momento, faz frente para a Intel. Vamos ver como será o mercado, como o mercado vai reagir à chamada Intel Arc, né? Que é essa parte de GPUs, nós estamos falando hoje de CPUs, unidades de processamento, e GPUs são unidades de processamento gráfico, algo que a Intel não costumava mirar. Mas foi um mercado que a AMD entrou e entrou muito bem, o mercado aceitou, o público correspondeu muito bem, porque encontrou alternativas com valores mais atrativos, né? Com opções mais viáveis para o consumidor de porte médio. E é um segmento que a Intel nunca mirou tanto como está mirando agora com a sua arquitetura Arc. Mas, enfim, isso fica para um outro dia, para um outro momento, falarmos sobre mercado e esses duelos aqui. Eu já fiz isso em uma turma do ensino médio da manhã, onde nós criamos uma divisão ideológica, entre aspas, na sala de aula, né? Turmas A e turma B, e fizemos uma espécie de fórum, mas foi presencial, na época nós não estávamos em pandemia, onde pesquisaram
tecnologias AMD e Intel, e nós fizemos uma resenha na sala de aula. Foi muito bacana com a turminha do médio, a garotada se divertiu e, ao mesmo tempo, aprendeu muita coisa, porque muita novidade apareceu. Dependendo da sequência do semestre, remoto ou presencial, a gente pode, em algum momento, fazer algo do tipo, né? Separarmos aqui turma A e turma B, segmentos tecnológicos e vamos confrontar a tecnologia. É um ótimo feeling para se pesquisar sobre tecnologia e, entre aspas, também, né? Quando eu digo fazer um duelo tecnológico, não é discutir nada disso, mas comparativos técnicos, né? Que para nós são de grande valia, porque nós não estamos, repito, não estamos no mercado, numa economia que tenha possibilidade de jogar dinheiro pela janela. A gente tem que simplesmente sempre acertar no alvo, né? Escolher realmente com um bom critério técnico para que você tenha um bom retorno desse investimento, para que você consiga fazer aí um bom uso, né? Que não é barato para nós, não fica barato para nós hoje uma tecnologia com uma qualidade um pouquinho melhor, não. Então, núcleos são isso, pessoal. Núcleo é essa parte onde fica o controle do processador, a unidade de aritmética e lógica, que a tecnologia atual dispõe processadores com vários núcleos, né? Começando lá atrás com os dual core, né, com 2 núcleos, os quad core com 4 núcleos. Deixa eu pegar aqui hoje, por exemplo, vamos lá, vamos pegar novamente aqui a imagem do CPU-Z do Claudinei. Vamos ver o processador dele aqui. Ver essa informação aqui dos núcleos aqui. Peraí. Opa. Bom, acho que vocês estão vendo a minha tela. Estamos falando de núcleos, ó. O Core i7, no caso aqui, 8ª geração do processador, do computador do Claudinei, está aqui embaixo, ó, cores, né? Deixa eu fechar aqui essa janelinha, essa barra. Núcleos, tem 4 núcleos, tudo bem? E aqui surge uma outra informação, nós vamos nós, hein? Falei para vocês que, tecnologicamente, a arquitetura do processador evoluiu para essa linha de pensamento onde divide o processador, passa a ter mais do que um núcleo. Nesse caso aqui tem 4. É como se fossem 4 processadores trabalhando. Porém, sem consumir a energia de 4 computadores, sem aquecer, sem gerar o mesmo aquecimento que 4 processadores. E aí surge um outro nome aqui do lado, ó, os threads. O que é um thread, pessoal? Núcleo, core, é o responsável pelo funcionamento interno ali, né? A unidade de controle, unidade aritmética e lógica, né? Memória cache, que faz a memória interna do processador. E eu tenho um outro conceito que também foi uma evolução do processador. É uma outra linha de arquitetura chamada thread. E o que é uma thread, pessoal? Ou um thread, né? No caso aqui, traduzindo para português, né, o thread seria uma via de execução, então seria uma thread. Mas no inglês é um termo masculino, ou seja, um thread, one thread. Então, assim, tendo 4 núcleos e 8 threads, é como se eu tivesse aí, não vou dizer que 32 núcleos, né? A matemática não é essa. Mas para facilitar isso, nós temos um vídeo aqui que eu já deixei com o professor Alexandre antes da aula, e como disse, né, parece que a gente combinou, mas não combinei com o Claudinei, mas já que ele trouxe para nós aqui essa imagem e está falando de núcleos e threads, deixa eu verificar aqui qual dos dois, Alexandre, para eu lembrar aqui, que eu estou com eles separados aqui, que eu já te passo aqui. Okay. Para ficar mais prático aqui, ó. Rapidinho aqui que eu já localizo para você. Estou com todos aqui. Ó, vou te encaminhar o vídeo aqui. Eu só não vou compartilhar o vídeo por aqui,
como eu já expliquei para vocês em outra oportunidade, que eu não faço mais isso, eu não instalo mais o Teams no meu computador. É uma questão agora de princípios, não instalo. O Teams aqui não é bem-vindo. Ele fica consumindo memória demais. Então, ó, usa a memória do professor Alexandre, a minha não. Olha. Tem 4 núcleos aqui também. Tá bom, Alexandre. Ó, tô te passando aqui. Eu tenho quase certeza que é esse aqui, ó. Se não for, esse aqui for da memória cache, mas eu acredito que ele está também falando de núcleos. Mas vamos lá. Pessoal, estou passando para o Alexandre aqui, ele vai compartilhar com vocês aí um vídeo. Só pedir, Alexandre, lembrar de colocar a legenda, porque está em inglês, né? Senão a gente não consegue, a galera não consegue acompanhar aí. Tudo bem? E eu vou verificando o outro aqui. Se não for esse, deixa eu só localizar com certeza aqui, eu já... Ah, já localizei, Alexandre, não é esse não. É outro aqui, peraí que eu já localizei, fica mais fácil aqui, que está falando de hiperthreading e dos núcleos aqui. Tá, descarta então esse último aí. Né? Não, pode ficar com ele, que aí esse aí fala de memória cache, que a gente já, na sequência, eu vou falar de memória cache e também já mostra a diferença da memória cache, que é a memória interna, da memória fora, né, que fica na placa-mãe. Então, guarda ele aí que também vai mostrar esse daqui. Só vou te passar aqui o outro link aqui do hiperthreading, que cai justamente na questão agora do threading. Nós estamos comentando com a turma aqui, ó. É esse último vídeo que eu estou te passando aí. Pronto. Boa, Alexandre. Beleza, obrigado, viu? Vamos lá, deixa eu só ajustar. Só ajustar a legenda. Ok. Então, voltando aqui. Vou compartilhar aqui a tela, pessoal. Já vou habilitar o áudio. Qualquer dúvida, joguem aí no chat. Deixa eu só fechar aqui. What exactly is hyperthreading? Now, hyperthreading is a technology developed by Intel that increases the performance of the CPU cores. It enables multiple threads, which are sequences of instructions, to be run by each core to make the CPU run more efficiently. And by doing this, the CPU can perform more tasks in the same amount of time. So in a nutshell, you can run a lot of applications at the same time while maintaining the performance of your computer when you have a hyper-threaded CPU. In other words, your computer is not going to slow down. Now, in the beginning, a CPU will have a single core, and a core is a unit that... Alexandre, desculpe interromper, mas para mim aqui não está aparecendo o vídeo não, está tudo escuro, não sei se para a turma está aparecendo aí. Pessoal, vocês estão... aparecendo, pessoal. Para mim não está aparecendo ainda não. Não tá? Então, pera lá. Para mim está aparecendo. Agora então, apareceu aqui. Chegou? Chegou. Só não esquece também, Alexandre, e agora apareceu o vídeo, apareceu a legenda também embaixo aqui, perfeito. Mas não estava aparecendo não. Só fechar meu áudio aqui para não interferir. What exactly is hyper-threading? Now, hyper-threading is a technology developed by Intel that increases the performance of the CPU cores. It enables multiple threads, which are sequences of instructions, to be run by each core to make the CPU run more efficiently.
And by doing this, the CPU can perform more tasks in the same amount of time. So in a nutshell, you can run a lot of applications at the same time while maintaining the performance of your computer when you have a hyper-threaded CPU. In other words, your computer is not going to slow down. Now, in the beginning, a CPU will have a single core, and a core is a unit that reads and executes instructions. So later on, manufacturers started Não está passando não, Alexandre. Está parada a tela, viu? Pausou. so that the CPU can Pararam para vocês também, pessoal? Para mim estava normal, professor. Para mim estava indo. Então segue aí. Para mim não está indo, não, mas eu conheço o vídeo normal. Então segue, mostra aí, porque para mim não está aparecendo aqui não, mas... Já sim, parou no Teams. Bom, acompanha no chat aí, Wagner, qualquer dúvida aí do pessoal, beleza? Tá ok. Estou acompanhando aqui. Deixa eu desligar meu áudio aqui para não atrapalhar ainda mais aqui. read and execute more instructions at a time, which dramatically increased the performance of the CPU. So for example, here we have a dual-core CPU, which basically means that it has two physical processing units on a single chip. Now, to further increase the performance of this CPU and to make it faster even more, Intel introduced hyper-threading. So if hyper-threading technology was added to this CPU, for each physical core that's on the CPU, the operating system will recognize each physical core as two virtual or logical cores. So basically, hyper-threading virtually doubles the amount of cores that are on the CPU. So this dual-core processor will be recognized as having 4 cores through the lens of the operating system. Now keep in mind that hyper-threading doesn't double the physical cores in the CPU. It only doubles them virtually or logically. And since the operating system will recognize each physical core as 2 virtual cores, the operating system will schedule or share the workload between them. Each virtual core can be individually interrupted or directed to execute a specific instruction that is independent of the other virtual core. So that is the main function of hyperthreading, which is to increase the amount of independent instructions in the pipeline. And by doing this, it will eliminate any idle time on the CPU, which makes the computer run faster and more efficient. Now, it's also important to note that in order to take advantage of hyperthreading, you have to run applications that take advantage of multi-threading technology. Heavy applications such as video editing and video encoding will take full advantage of a hyper-threaded CPU. But lighter applications such as loading a web page, you're not going to see much of an advantage of having a hyper-threaded CPU. Hyperthreading was first introduced by Intel back in 2002 and debuted on the Intel Pentium 4 CPU and Xeon processors, and is still used today. In fact, I'm currently using an Intel i7 quad-core CPU on my personal computer, and it also has hyper-threading technology. And if I open up my task manager, my operating system will recognize that I have 4 physical cores and 8 logical or virtual cores. Conseguiram acompanhar aí, pessoal? Deu certo? Sim, professor. Acho que ficou tranquilo aí, né? Essa explanação aí do 1 núcleo, 2 núcleo, 4 núcleo e as trends, né? Para mim aqui não saiu, mas o importante é que eles tenham visto, né? Porque aí a gente consegue explicar melhor aqui, eles visualizando, porque é aquela questão de que uma imagem realmente vale mais do que 1000 palavras, né? Eu acho que
para quem acompanhou o vídeo aí e viu, né, gente, a questão dos núcleos, como o professor estava adiantando, e a questão dos threads. Então, por exemplo, voltando para a situação do Cloudinate, que são 4 núcleos e 8 threads, ele vai ter o funcionamento lógico de 8 núcleos, levando em conta o exemplo do vídeo, né, que é uma ilustração através de uma animação gráfica que simula o que é o núcleo, o que são as vias de execução dos núcleos. Então, o processador do Cloudinate tem 4 núcleos e 8 vias de execução, que vai fazer com que ele funcione como se fossem 8 núcleos. Olha o que a engenharia, né, permite aí, né? Alexandre, fica à vontade. Eu acho que você ia falar alguma coisa, eu acabei atrapalhando você aí. Fica à vontade. Não, tranquilo. Eu só joguei no chat aí para eles, caso, né, queiram rever aí o vídeo novamente com mais propriedade, né, mais tranquilidade, né? E aí a gente começa a entender, né, bem mais fácil aí a informação ali do CPU-Z, né? Porém, tem muitas coisas ainda para a gente poder apontar dentro desse contexto, mas é importante a gente ter em mente como é que ele funciona, né? Quando a gente fala de um núcleo, 2 núcleos, 4 núcleos, 8 núcleos, né? As trends, né? Então, isso aí você começa a ver o desempenho, a evolução dentro dos processadores em seus períodos, né? Então, isso é bem relevante. Até mesmo na aquisição, né? Na hora de vocês acharem aí a questão de fazer aí um upgrade, né? Tendo as possibilidades de evoluir na questão aí de desempenho, ou também na questão de vocês poderem, tendo a informação construída, orientar, né? De repente, o cliente, orientar a quem, né, possa interessar as informações corretas, porque muita gente não tem, né, com certeza, essa informação técnica corretamente, né? Muitas vezes é aquela parábola de vendedor, né? Não, esse processador, ele é o melhor em que sentido, né? Então, a gente tem que realmente ter essa parte técnica, entender como é que funciona o processador, né? Não só nessa questão de núcleo e trends, mas vamos falar aí também da velocidade, como é apontado ali no CPU-Z, né? Em megahertz, gigahertz, né? E assim por diante. Perfeito, Alexandre, perfeito complemento. E além da questão, né, da escolha na aquisição, que isso é muito importante, né, porque muitas vezes as pessoas acabam escolhendo o processador, claro, sem o conhecimento, pelo fabricante ou o processador da moda, ou aquele que mais se comenta, ou que tem mais propaganda, né, que tem uma campanha de marketing mais fortalecida, mais marcante, mas no fundo, né, o seu critério de escolha, quando você tem conhecimento, são esses dados aqui. Quantos núcleos vão ter? O núcleo infere aonde? Na capacidade de processar. Poxa, então se eu tiver um processador com mais núcleos, né, ou um processador com vários núcleos e vários threads, ele vai ter então ainda um melhor desempenho? Sim, e obviamente ele vai ser mais caro, né? E aí, para nisso, na hora de escolher um processador, núcleos e threads são os determinantes? Hoje, basicamente sim. Mas tem mais uma informação aqui que nós ainda não ilustramos para vocês. Eu comentei para vocês naquela ilustração do processador, falamos aqui no desenho, né, naquele símbolo gráfico, né, da unidade de controle, unidade de aritmética e lógica, que tudo isso fica no núcleo, e tem um outro fator importante para o desempenho do processador, que é a memória cache. Por que a memória cache é importante? Porque, como nós comentamos antes do intervalo, é uma memória que o processador não precisa pegar um barramento externo. Barramento, que é aquele filetinho metálico que faz a comunicação interna entre os componentes da placa. Por exemplo, o processador e a memória se conversam. O que está alocado na memória, por exemplo, esse devorador, né, insaciável de memória que é o Teams, por que para, né? Tudo bem que aqui não é por conta de memória, aqui nós temos um sinal de vídeo sendo empacotado e enviado via rede, via sinal de internet. Então, aí nós temos um outro detalhe, que é o teleprocessamento. Ponto.
Mas dentro do processamento interno, né? Ou seja, o seu processador gerenciando um processo, ele vai executar um arquivo, um programa ou qualquer coisa que esteja alocado na memória RAM, a memória RAM fica num outro local da placa-mãe. Para que o processador entre em contato com a memória, ele percorre um caminho. A memória que está na placa-mãe, a memória RAM, exige esse caminho percorrido, a memória cache não. Por quê? Porque a memória cache fica dentro do processador. É uma memória mais cara. E tem um vídeo mostrando o funcionamento da memória cache, que é o outro vídeo aí, professor Alexandre, por gentileza, quando estiver no ponto, que também é muito importante para o desempenho de um processador e, claro, também no valor, né? Porque a memória cache encarece. Quanto mais memória cache, nós temos a L1, L2 e L3, que são memórias internas, né? E aí o vídeo vai também, através de uma animação gráfica, mostrar para vocês como funciona a memória cache, que é essa memória que fica dentro do processador. Só para confirmar, é esse aqui, o professor Wagner? Deixa eu voltar aqui, peraí. Você está vendo minha tela aí? Não. Para mim não está aparecendo não, Alexandre, está escuro aqui. Tô vendo, professor. É que tem 2 vídeos aqui. Eu tô vendo. Tá, acho que Cache Explained é o nome do vídeo, hein? Do cache, tá. Perfeito, então vamos lá. Pessoal que não estiver vendo aí, dá um alô, tá bom? What is CPU cache? Now, a computer has 2 different types of memory. One type is what is used in RAM modules, which is DRAM or dynamic RAM. And DRAM is memory that uses capacitors to store data. And these capacitors Só fechar meu áudio aqui. have to constantly and dynamically be refreshed often with electricity in order for them to store data. But there's another type of memory that a computer uses that doesn't have to be constantly refreshed. And this memory is called SRAM or static RAM. And SRAM is what is used in the CPU cache. And because SRAM doesn't have to be constantly refreshed, it is a lot faster than DRAM. And it's also very expensive. The CPU cache is the CPU's internal memory, and its job is to store copies of data and instructions from RAM that's waiting to be used by the CPU. So basically what the CPU cache does is that it holds common data that it thinks the CPU is going to access over and over again. Because when the CPU needs to access certain data, it always checks the faster cache memory first to see if the data it needs is there. And if it's not, then the CPU will have to go back to the slower primary memory or RAM to get the data it needs. So that's why cache memory is so important, because if the CPU can access what it needs on the faster cache, then the faster the computer will perform. So basically the whole idea behind cache is to make the computer run faster at a cheaper price. Now, a computer can run without the CPU cache, but it would be a lot slower, because even though RAM is becoming faster, it still can't feed the data to the CPU fast enough, because CPUs have gotten so fast that a lot of times the CPU is waiting around doing nothing while it waits for more data, and this creates a bottleneck. So that's why the CPU cache was developed, so it can act like a middleman between the CPU and RAM to assist in feeding the CPU the data it needs a lot faster, which reduces bottlenecks. CPU cache comes in 3 different levels. For example, there's level 1 cache, which is also called primary cache. And level 1 cache is located on the processor itself, so it runs as the same speed as the processor. So it's very fast and is the fastest cache on the computer. And there is also level 2 cache, which is also called external cache. And level 2 cache is used to catch recent data accesses from the processor
that were not caught by the level 1 cache. So in a nutshell, if the CPU can't find the data it needs in the level 1 cache, it then searches the level 2 cache for the data. And if the CPU can't find the data in the level 2 cache, then it searches the last level of cache, which is level 3. And level 3 cache is used to catch recent data accesses that were not caught by the level 2 cache. And finally, if level 3 doesn't have the data, then the CPU has to go back to the slower RAM to find the data it needs. Now, in earlier computers, level 2 cache was located on a separate chip on the motherboard, or in modern CPUs, it would be located on the processor. Level 2 cache is larger than level 1 cache, but it's not as fast as level 1 cache. And level 3 cache is also located on the processor. Level 3 is larger than level 2, but it's not as fast as level 2 cache. Level 3 is often referred to as shared cache because its memory is shared between all the cores on the CPU, whereas level 1 and level 2 cache are dedicated to their own CPU core. Muito bem. Todos conseguiram assistir? Vou jogar aqui também para vocês poderem. Isso, Alexandre. Eu, mais uma vez, não consegui ver. Porém, eu, nesse momento, não sou referência porque eu não estou no meu melhor local aqui na minha casa. Eu estou um pouco longe do meu roteador, então a minha internet agora aqui, eu estou usando aqui, enfim, estou a 2 paredes do meu roteador 5 GHz. Então, a 2 paredes eu já não estou numa situação para falar, olha, não consegui ver. Porém, eu acho que a turma que viu aqui, legal. Deu para exemplificar assim. Eu apontaria assim de uma forma bem rápida, né, a importância, né, do cache no processador, né, como vocês viram na ilustração do vídeo, né, muitas vezes a gente nem, né, eu acredito que tem pessoas que nem conhecem, né, essa tecnologia, né, esses dispositivos internos no processador que agrega muito no desempenho. Então, né, na hora de adquirir o produto, é importante sim você ter ali as informações técnicas do processador, não importa qual fabricante, para que você principalmente entenda se é exatamente o que você está buscando, né, dentro ali de um desempenho esperado, né, e faz a diferença sim em relação a velocidade de busca da informação, né? Vocês viram ali que tem o cache 1, 2 e 3, caso não encontre, tem que ir para a memória. A memória seria o quê? Um processo mais lento, né, de todo esse cenário. Então, quando a gente tem ali um processador que possibilita, que disponibiliza, né, que está ali à disposição desses tipos de tecnologia, é muito mais viável, né, esse tipo de processamento. E, Alexandre, aproveitando a tua fala, né, que já reforça o que foi dito em relação aos cores e também as vias, né, os threads, né, além do critério de escolha própria na hora da aquisição, aí a gente fecha um link agora com suporte e atendimento ao usuário. Na hora de fazer a sugestão, uma indicação técnica, você precisa mais do que nunca estar amparado por questões técnicas. E aí é mais valioso ainda, porque não que não seja para você na tua escolha na hora da compra, mas no trabalho, no atendimento, na sugestão, numa consultoria. E aí a gente fecha o link com a nossa tarefa que está em vigência. Né? Eu peguei um exemplo do meu caso de uso, mas nós estamos vivendo ainda, né, querendo ou não, continuamos ainda em pandemia. As pessoas estão usando muita coisa remota, os computadores em algum momento podem dar problema, e basta alguém saber que você está fazendo um curso de tecnologia, que em algum momento vão parar para perguntar algo para vocês, mesmo que informalmente. E aí, esse tipo de informação, desse tipo de conhecimento técnico, vai ser importante não só para a tua escolha, mas para poder
sugerir tecnicamente, né? Por isso que aí vem um outro lado muito importante que eu acho que o professor Alexandre vai concordar comigo, né? Nós estamos apresentando para vocês aqui o primeiro passo. Nós estamos, para quem não conhecia, pelo menos o funcionamento interno, nós falamos sobre unidade de controle, unidade aritmética e lógica, memória cache, núcleos e threads, que são hoje conceitos que são essenciais para o funcionamento, para a arquitetura interna de processadores que determinam o seu desempenho e a sua qualidade. Mas para que vocês possam, digamos assim, melhorar ainda mais esse nível de conhecimento, fica aqui a sugestão. Pesquisem sobre o assunto, claro, né, se for algo do interesse de vocês, né? A leitura, ela proporciona para a gente, né, a possibilidade de sair do imediato, né? Nesse primeiro momento, nós estamos apresentando para vocês, olha, é isso aqui. Agora, existem várias arquiteturas multicores. As arquiteturas multicores, elas têm metodologias, métodos de funcionamento, tem aí dentro da parte de arquitetura interna de processadores, né, que para hoje não vai dar para falar sobre isso. Nós temos o conceito de processadores que trabalham com conjuntos de instruções complexas, os chamados CISC, e temos os processadores que trabalham com um conjunto de instruções reduzidas, os chamados RISC, e temos os híbridos, né, os que são intermediários, que isso fica para a próxima aula, porque senão é muita informação ao mesmo tempo, não informa, confunde. Mas o que nós gostaríamos de colocar para vocês hoje é que processador vai além de um nome de um fabricante, AMD ou Intel, né? Porque muitas vezes, né, Alexandre, eu acho que a escolha fica somente nisso. Eu vou para o Intel ou vou para a AMD? Não é isso que você deve levar em conta na hora da escolha. São esses vetores, tá, pessoal? Núcleos, threads, valor final, que muitas vezes depende muito do momento, né? Pode ser que você esteja num momento onde o investimento pode ser um pouquinho maior, e aí você pode, né, realmente se dar ao fato de escolher, porque são duas coisas diferentes, e aí estamos fazendo um exercício da realidade. Muitas vezes você não escolhe, você se adequa. Estou falando alguma inverdade aqui? Porque muitas vezes eu gostaria, por exemplo, de ter pego um Predador aqui, da Asus. Mas não dá. No momento não dá. Então eu pego a minha vontade e adequo a minha possibilidade. Então você ajusta. Você ajusta o teu sonho e a tua vontade à tua possibilidade. E para fazer esse ajuste, né, esse contorcionismo técnico, esse ajuste, é que é muito importante o conhecimento, para que você possa, como já falei isso presencial aí para quem estava presencial, tirar do seu maior investimento possível o melhor retorno também, né? Porque senão a gente fica numa situação muito fragilizada, né, de simplesmente escolher por um nome de fabricante ou por uma propaganda que eu vi num banner do UOL. Ou entrei no Mercado Livre, qual o critério que eu uso para escolher o equipamento aqui? Tudo bem, eu vou usar para já tenho definido aqui o meu trabalho, né? Ou seja, a aplicação, vou usar isso aonde? Ponto. Isso é ponto de partida, não vamos mais discutir isso. Já sabemos que o critério primário é, primeiramente, definir o uso. Vou usar para isso. Fechou. Segundo, vamos lá, vamos partir para o equipamento. Entro no Mercado Livre, entro no eBay, na Amazon, na Americanas.com, Casas Bahia, na Magalu, e eu vejo o quê? A propaganda que tiver mais barata ou mais bonita, que me chamar a atenção primeiro, eu escolho. Não dá para ser dessa forma, né, Alexandre? Com certeza. Não, concordo contigo. Quando a gente fala de fabricantes, né? Antes de tudo, né, antes de Intel, antes de AMD ou qualquer outro fabricante, eu acho assim, é de suma importância ter o conhecimento técnico, né? Para realmente não só escolher, mas sim, de repente, você indicar, você orientar, instruir, né, o usuário, que de repente vai depender dos seus conhecimentos, das suas instruções, para resolver o seu problema, né? Porque dependendo, existe duas situações que foi colocada. Às vezes a gente vai adquirir, né, ou vai montar uma configuração dentro do que o cenário da pessoa possibilita, né? Claro, se a gente falar, monte uma configuração
todos nós iremos montar a melhor possível, né? Porém, a gente entende a posição, o cenário atual e individual de cada um. Então, é necessário ter, sim, um conhecimento técnico antes de qualquer relação à marca, né, ou a fabricante, né, para entender a necessidade ali da aplicação, né, do componente. Né? Então, é muito legal, né? Eu acho que essa contextualização que a gente fala do cache é importante. Quando a gente fala de núcleo também, né? Isso eu posso, até aproveito essa oportunidade de processador, que nessa pandemia eu tenho um outro notebook aqui, ele é velhinho, e eu estava tendo dificuldade de trabalhar com ele no seguinte sentido: o velho Teams aqui, né? Tá instalado nele, né? Eu tenho um Acer, ó, tanque de guerra, hein? Mas está até hoje mais de 10 anos, eu acho, mais de 12 anos, e na hora de fazer as lives não rodava, travava tudo, parava. E aí é aquela questão, né? Você começa a pensar, analisar tecnicamente o que pode estar ocorrendo isso, tá? E aí eu fui buscando soluções, né? Primeiro ponto, né? Eu não, na verdade, não tinha nem lembrado do processador, eu fui em outras etapas antes disso, como memória, HD, né? Passei por um SSD, melhorou um pouco, porém não solucionou. Depois que eu fui para o processador. Qual era a situação? Na época, o processador original desse notebook era um Celeron de um núcleo, né? Isso, imagina, né? Há mais de 10 anos. Eu simplesmente, né, busquei opção, né? Obviamente, não tem novo dentro do mercado de usado, um processador da Intel de 2 núcleos, né? Vendo aí a questão do cache, né? Também é um processador, um Core 2 Duo de 4, né? De 4 trends ali de processamento. Com isso, eu consegui resolver o problema. Quer dizer, a máquina voltou a ter um fôlego, não quer dizer que ficou ali né, mas conseguiu ter um fôlego e rodar a aplicação dentro de uma folga necessária que precisava do sistema, né? Então, isso aí atende, e aí entra não só nessa questão aqui de MC, mas entra também agora, né, Wagner, falando aí de suporte ao usuário. Nós termos o conhecimento técnico para você poder direcionar e solucionar possíveis problemas. E aí entra, né, como vocês vão ver aí, nível 1, nível 2, nível 3, em relação ao conhecimento técnico. Mas, para que a gente solucione um problema, não é a marca, né? Obviamente, você vai direcionar dentro ali da arquitetura, da estrutura do teu computador, mas sim o conhecimento, que você acaba atendendo naquele momento, né? Naquele momento me atendeu tecnicamente ali a solução do problema e está funcionando. Então, acho que entra nesse contexto nosso essa questão, né, da importância do conhecimento e da busca, né, porque às vezes você tem que pesquisar também, né, não é simplesmente, eu vou ali no achismo, né, a gente tem que estar pesquisando, buscando comparações, né, fazer comparativos, né, de repente analisando, né, outros profissionais, que a internet está aí, tem muita, né, informação, você vai levantando essas informações e você chega à sua conclusão, obviamente, dentro do conhecimento que você tem, né, que é exatamente isso que nós estamos fazendo, construindo aqui um conhecimento técnico dentro da parte de processador. Corretíssimo, Alexandre, corretíssimo. E um auxiliar, né, Alexandre, e essas ferramentas como CPU-Z, ou o próprio gerenciador de tarefas, né, ou gerenciador de dispositivos do próprio sistema operacional, vai te dando também parâmetros para que você possa avaliar o que no seu conjunto de configuração está mais próximo do limite. Porque mediante isso, você observa, né, você analisa mediante o teu uso. Por exemplo, aqui no Teams, nós sabemos que memória passa a ser algo determinante, né? Mas, por exemplo,
Eu vi uma postagem aqui do Claudinei que faz trabalhos de projetos elétricos em AutoCAD. O AutoCAD também tem além de consumir muita memória, tem uma exigência de processamento gráfico muito forte. Então, nesse caso, por exemplo, se nesse momento aqui nós estivéssemos uma aula de AutoCAD, compartilhar a aula com AutoCAD no Teams seria extremamente inviável. Precisaria de uma máquina com duas características muito importantes, pelo tipo de software que está sendo usado e pela modalidade do uso, porque não é só usar o software, né? Isso eu passei aqui também no semestre passado, enquanto estava nas aulas de design, usando o Adobe Creative Cloud, que é uma plataforma gráfica em nuvem, que trabalha com alta capacidade de gerenciamento gráfico. Eu estava com um processador, na época, de um outro notebook, um Core i5 na terceira geração, 4 GB de memória, e na hora de compartilhar a tela, foi e parou, porque não tinha condições. Então, o que acontece? Ali não é só uma questão de memória, é memória e processamento gráfico. Duas leituras que você já faz no momento e você percebe que, para poder fazer essa modalidade de uso, eu precisaria ter um computador com mais memória RAM e com processamento gráfico dedicado. O que é o processamento gráfico dedicado? Um processador somente para gráficos. E, se possível, ter memória direcionada também apenas para o gráfico. Aí você consegue separar qual é a memória que vai para o Windows, para o Teams, para o Google Chrome, e qual é a memória que vai ser usada para renderizar a imagem que você está tentando enviar pela internet. São vários processos sendo executados ao mesmo tempo, e quem é que gerencia isso? O processador, com seus núcleos, threads e memória cache. Então, entre esse momento aqui, ó, de uma aula compartilhada aqui com vocês via uma plataforma que está fazendo esse exercício de mostrar um vídeo no YouTube, compartilhando o sinal de áudio e vídeo para vocês, vocês viram que, por exemplo, para mim travou, para outros mostrou, para outros não mostrou, porque nós temos o quê? Esta questão do desafio de estar enviando um sinal de imagem e de vídeo, de áudio e vídeo. Tudo isso requer processo, tudo isso requer renderização de imagem e memória, em mais ou menos grau. E aí também, eu acho que também tem um outro lado, né? Que é muito importante a gente citar sempre, né? Softwares como Teams, como Windows 10, eles já estão sendo projetados, né? E outros que estão por aí, para tecnologias diferentes, né? Para tecnologias diferentes. O Windows 11, por exemplo, ele já parte do pressuposto, né, que a maioria estará utilizando um disco SSD. Não que não rode no mecânico, mas ele já é projetado para esta realidade. Outra coisa que nós temos aí que é importante, fica para as próximas aulas, para a gente não estender muito, né, senão ficar meio cansativo, a memória cache, com esta velocidade que vocês viram, a Intel tem um padrão de memória específico dela, patenteado como memória Intel Optane. O que é o padrão Intel Optane, criado pela Intel, patenteado pela Intel? Ela usa uma conexão na placa-mãe que simula a mesma velocidade da memória cache. Ela tem uma taxa de transferência e conexão tão rápida que se assemelha à memória cache. Ou seja, é como se essa memória estivesse dentro do processador. E detalhe, né? Ela passa a ser, né, dentro desse conceito que nós temos hoje, chamado a conexão NVMe. É uma conexão de memória expressa não volátil, ou seja, você coloca na memória e ele não apaga mais, mesmo quando você desliga. Então, a rapidez no acesso se dá porque ela já está ali escrita. Mas talvez seja uma informação que nesse momento fique um pouco vago, porque nós não falamos de memória hoje. Isso fica para um outro dia para a gente falar de memória. Na semana que vem, a gente vai dar uma relembrada nisso aqui, porque foram várias informações, né, Alexandre? E já adentrando para a parte aqui também voltada para, vamos lá, processador de novo semana que vem, um pouco mais de processador, e na sequência da semana que vem, no segundo bloco,
a gente entra com a parte de dissipação térmica, que aí já está na sequência, né, a parte de dissipadores. E vamos olhar com carinho aqui, pessoal, as respostas de vocês na enquete. Pelo que eu pude observar aqui, né, enquanto os vídeos passavam, 15 responderam. Vamos pedir aí para que a galera participe, deixe opinião, mas pelo que nós percebemos, 15 já é um número significativo. E aí a gente organiza, né, com o professor Marcelo, que é um colega nosso, não é o Marcelo Viana, tá? É o Marcelo Batista, professor que divide essa aula comigo em Mongaguá, que tem a base de conhecimento eletrônico direcionada para a parte de hardware, no intuito de dar uma introdução, um fundamento, para que vocês possam ter um olhar um pouquinho mais diferente sobre essa questão de capacitores, reguladores de tensão, que são também muito importantes para o funcionamento do processador, da memória, esses circuitos que alimentam, que aí a gente não está falando apenas de funcionamento, e sim com o olhar do reparo. Atendendo algumas perguntas que surgem no chat, como é que eu sei que está com defeito? Como é que eu reparo isso? É viável? O que é viável reparar e o que não vale a pena a gente reparar? Entendeu? Então, a gente vai aproveitar para falar isso na próxima semana e abrimos espaço para vocês perguntarem aí. Tem alguma dúvida sobre o assunto de hoje? Fique à vontade. Ô, professor. Pois não. Então, uma perguntinha. Referente à nossa atividade, tem que colocar foto, é um orçamento que a gente até brincou ontem na aula presencial, né, a respeito de foto ou não. Porque, no meu conhecimento de orçamento, a gente, no orçamento mesmo, não coloca foto. Nunca coloquei foto em orçamento, né? Aí ficou até uma discussão lá, uma brincadeira entre a gente lá. Tem que colocar foto da placa, a necessidade, ou sim ou não? Então, Claudinei, eu vou fazer o seguinte, não, se você colocar uma imagem, o link, né, para que, vamos lá, você criou o orçamento ali e coloca o link do local, no link a gente pode ter acesso a essa imagem e visualizar. No caso da orientação, veja bem, se é uma sugestão e você está montando ali não vou dizer um portfólio, né, mas você está montando um orçamento e se você puder colocar uma imagem, é que depende muito do padrão, porque quando você vai criar orçamento dentro de algum local, existe um padrão de documento já elaborado que você segue, né? No nosso caso aqui, eu não me lembro se no enunciado eu sugeri a imagem, mas eu me recordo sim de ter sugerido o link, né, do orçamento, para que a gente possa clicar e visualizar, que eu acredito, né, no caso, como eu sempre digo, você pode até, talvez, ter alguma dúvida sobre como atender, né? Como sugerir, mas você sabe como você gosta de ser atendido. Então, acredito que um link para que o teu cliente, o usuário, possa clicar, acessar e conferir a imagem do dispositivo é importante. É importante para que ele possa verificar, né? E aí, né, aproveitando a tua pergunta sobre atividade, para que a gente tenha condições de fazer algo ainda mais bem comparado, para ter o suporte que hoje não deu para fazer, porque nós estendemos um pouco mais a aula. O objetivo era esse segundo bloco, a gente disponibilizar o tempo para vocês pesquisarem, e tanto eu quanto o Alexandre estarmos aqui para que vocês pudessem trazer as dúvidas e a gente ir direcionando. Então, eu vou estender o prazo da entrega para que a gente possa usar o tempo da aula na terça-feira para lapidar, para dar uma refinada nessa pesquisa, nesse orçamento, e fazer algo o mais próximo possível entre a realidade e aquilo que a gente pode ajustar para um exercício em sala de aula, tudo bem? Para que a gente possa aproveitar o tempo da aula na terça-feira próxima agora para melhorar, digamos assim, ajustar, fazer o ajuste fino desses orçamentos. Pode ser? Não, tranquilo, professor. Não, tranquilo. Porque eu ia pegar, no caso, eu ia pegar a placa-mãe e colocar toda a especificação de uma placa-mãe. Correto. Era o Tá que eu ia correto, fazer. não tá errado. Entendeu? Não colocar foto. Mas o hiperlink, eu acho que o hiperlink eu sugeri que vocês colocassem, né? Para que a gente Então, pudesse professor, clicar mas e buscar. aí tem a questão. Se eu colocar, dependendo do local onde que eu pegar a placa-mãe, vai estar lá o preço da placa. Aí vamos lá vamos pensar na parte financeira. A gente vai comprar, a gente coloca 10% a mais. Que você gasta dinheiro, ou estou errado?
Não, não. Veja bem, você tem ali, vamos aos pontos aqui. E a gente tem isso. Eu acho que isso aqui, como eu sempre falo, isso transborda um pouquinho, né, a fronteira da atividade. Estamos falando aqui da realidade. Não é uma prática errada você colocar. Eu acho que 10, não sei, talvez 10 seja meio salgado aí, Claudinei. Mas você já tem a tua mão de obra, correto? Quando você vai executar o trabalho, você já tem a tua mão de obra, né? Sim. E assim, aqui, presta atenção, não estou aqui dizendo que está certo ou errado, isso não tem nada antiético em você colocar 10% acima de forma alguma, porque você está indo até lá buscar, tem o seu combustível, tem o seu tempo, você se locomoveu, não há nada de errado nisso, você jogar os 10%. Se você está colocando esses 10%, aí sim, nesse tipo de olhar, né, desta forma, você colocar o link, né, com o valor, talvez não seja interessante. E não estamos aqui infringindo nenhuma questão ética, porque você está fazendo trabalhos, tem a sua mão de obra. Por outro lado, você pode até manter o preço como está no hiperlink e colocar isso na sua mão de obra para que é uma outra forma de você, digamos assim, se comunicar com esse teu cliente. Porque, assim, uma coisa muito importante hoje, né, Claudinei, não é conquistar o cliente por preço. Você não conquista um cliente apenas por preço. Não é isso? Porque a palavra, a expressão fidelizar cliente, eu não sei se ela hoje, ela é de fato uma fala que faz sentido. Que o cliente não é fiel, né? Depende muito, isso é muito relativo. É que assim, eu já disse, eu sou muito específico com algumas coisas, né? Eu procuro, por exemplo, setor automotivo, eu não levo, eu não sou daqueles que cada vez que meu carro apresenta um problema, eu levo num lugar diferente. Eu não sou assim. Eu procuro estabelecer realmente uma relação de confiança com aquela pessoa que vai manusear a mão de obra do meu carro. E se eu precisar de uma mão de obra num computador, seria a mesma coisa. Eu quero estabelecer uma relação de confiança com esse profissional. Que hoje, para mim, sinceramente, a relação de confiança, já disse isso aqui, estou repetindo, acho que pela terceira ou quarta vez. A relação de confiança, para mim, hoje, ela está vindo, primeiramente, antes até da questão da competência técnica, porque está difícil. Você encontrar hoje profissionais com mão de obra, mas que, mesmo que seja, não tenha essa excelência na competência, mas que ele seja verdadeiro, que ele seja honesto com você, transparente. Então, ao meu ver, muitas vezes não tem problema algum você acrescentar um percentual a mais né, sobre o valor da peça, mas acho mais, como é que eu posso dizer assim, cai mais de forma mais sutil para o cliente quando você faz isso na mão de obra, que é uma relação que você está fechando ali de confiança. E isso não é uma receita de bolo, Claudinei. Isso Ô, aqui é muito feeling, né? O professor, professor Alexandre também tem experiência nessa área, fica à vontade para dar a sua opinião, viu? professor, mas é o seguinte, hoje o pessoal chora muito na mão de obra. Então, se você dá o preço do material, o cara não vai chorar na mão de obra. Infelizmente, hoje, a situação que a gente está hoje, eu vejo aqui, quando eu fazer muito orçamento, o pessoal não vê qualidade, se a coisa é boa, se é ruim, vai pelo preço. Entendeu? Infelizmente, a gente está nessa situação. E, o Claudinei, só para dar um feedback para você nisso, e já passo para o Alexandre, que isso é muito importante, sim, porque eu acredito ter dito algo parecido com isso na nossa última aula, porque em relação à pandemia, o ano passado, até meados ali, até outubro, eu estava aqui na minha casa, mas eu tinha tanto computador que chegava toda semana que chegou uma hora que eu tive que parar e falar não. E é justamente por isso, Claudinei, porque assim, todo mundo, de modo geral, generalizando agora, generalizando literalmente, todo mundo acha que o computador é a coisa mais importante do mundo quando ele para. A partir do momento que ele parou, se torna item essencial, e aí vem o assunto que nós vamos tratar, não nesta terça, mas na outra, né? Que é a chamada pirâmide de Maslow, que é o atendimento das necessidades, ou seja, hierarquia das necessidades humanas. E a gente está vivendo um momento que as pessoas estão assim, qualquer coisa é essencial. Parou é essencial. E você não tem parâmetro para isso, porque é um direito dela. O computador é dela, parou, é essencial. Eu não sei se é para ouvir música, não sei se é para jogar com videogame, ou eu não sei se é para trabalhar.
mas é dela, parou e eu preciso disso. É a minha necessidade nesse momento. E aí você se vê diante disso e você passa um orçamento, você passa diante dessas questões técnicas que nós vimos aqui hoje, processador, memória, seja qual for o problema identificado, você não vai sugerir algo ruim. Mas muitas vezes eu tenho me deparado com esse tipo de situação e aí eu tenho parado também e tenho dito não. Falo, olha, desta forma eu não vou fazer e não vou te dar uma garantia, porque não tem como fazer dessa forma. Porque você está dizendo que o seu equipamento é de extrema importância, mas você não está dando a importância que diz que ele tem, porque você quer colocar qualquer coisa. Eu cheguei a receber aqui, há pouco tempo atrás, poxa, não vou até falar baixo, porque é vizinho, mora aqui no prédio, fica chato isso aqui, eu não, é meio deselegante, né? Mas o cara traz o computador, e é um senhor de idade, né? Ele traz o computador para você arrumar e já traz outros dois. Ele quer, na verdade, que você faça uma cirurgia milagrosa, que ele pegue de 3 computadores quebrados e transforme aquilo em um. E aí você já está com um HD enferrujado, a memória, por exemplo, você tem uma ideia, olha o disparate. Agora, vamos lá, vai. Abram aspas aí, por favor. Tirem as crianças da sala. O computador era DDR3, estava com memória DDR2, pô. Para de gravar, professor. O computador estava com era um módulo DDR3 que estava com a memória DDR2. E aí você pega aquilo e olha e fala, mas isso aqui não funciona. Não estava funcionando. Aí você chega, não, parei, desculpa, não vou fazer. Porque com esse tipo de diálogo, Claudinei, vou falar para você, evita isso. Porque como é que você pega um computador de um cliente, não importa se é uma pandemia, não importa que ele use para jogar paciência, mas sob essa ótica, você recebe 3 computadores para fazer um. E o computador é memória DDR3, está com DDR2, ele garante para você que funciona. Não funciona, pô. Impossível aquilo. Aí chega uma hora que você fala, olha, desculpe, não vai dar, as aulas estão voltando agora. As minhas aulas presenciais voltaram ano passado, que eu cheguei falando, está voltando a presencial já, então eu não vou poder fazer, porque você tem que pegar e se livra desse tipo de coisa. Porque não existe, não dá para atender isso. Porque aí não adianta, você vai perder na tua mão de obra, você vai perder na tua... Em qualquer coisa que você ofereça ali, em algum momento vai te retornar um problema, porque não há um entendimento do que está sendo feito ali. Eu não sei o que o professor Alexandre acha disso, mas são situações que recorrem aqui. Volta e meia eu me encontro com esse tipo de situação. As pessoas querem verdadeiros milagres tecnológicos. Eu não conheço Nossa Senhora da Placa-Mãe. Não conheço. Não existe. Não existe. Não, o que você fala a gente tem que tomar um cuidado, né? Essa questão de suporte, né, ao usuário, ao cliente, né, é muito delicado. Eu costumo dizer que hoje, né, as nossas tendências mudaram, né, nós estamos, né, cada vez mais tecnológicos, e eu costumo dizer que nós criamos, né, uma forma aí de consumir, de adquirir, de gastar de uma forma mais exigente, né? Eu digo que as pessoas estão mais exigentes em relação ao que querem, ao que procuram, né? Ao resultado, né? que vão buscar. Né? Então, somos clientes exigentes, vamos dizer assim. A gente não quer, como foi colocado aí pelo professor Wagner, disponibilizar, por exemplo, o teu notebook, o teu smartphone, né? Ou, de repente, outro equipamento, num profissional que você não tenha uma certa confiança técnica de conhecimento. Por muitas vezes você vai buscar um profissional que realmente tem ali uma postura mais comprometida com relação ao teu conhecimento técnico, ético, do que em relação ao custo, né, do evento em si. Né? Que adianta, por exemplo, né, gastarmos pouco, achando que, opa, nisso eu estou me dando bem, e normalmente, já digo, não se dá bem, né, em questão de, põe um produto inferior, faz ali um jeitinho que dê para voltar a funcionar. Isso, pelo menos é um contexto que eu tenho aqui, uma situação que eu coloco que hoje não dá mais, né?
Você precisa do equipamento, você precisa dele funcionando. Quando o equipamento para, você precisa retornar à atividade sem pensar se esse equipamento vai durar um mês, vai durar um dia, vai durar algumas horas. Você vai confiar que no momento que foi para um reparo, foi para uma manutenção e retornou, ele vai te atender por um determinado tempo, tá? A não ser que dentro ali de um contexto exista, né, diretivas ali que te informem, ó, isso aqui vai durar um pouco mais, um pouco menos, ok? Então a gente tem que pensar nesse cenário de que, primeiramente, para se sobreviver hoje nesta área técnica, eu acho que, primeiro ponto, valorizar o trabalho profissional do técnico. Vocês estão aqui adquirindo conhecimento. De certa forma, isso tem um custo. Tá? E o conhecimento, se for ver, eu acho que não tem nem preço, né? Se a gente falar em nível de conhecimento. Tá? Então, quando a gente fala em um orçamento, tá? Eu deixo aqui uma sugestão, eu prefiro aplicar, né, de repente, ali um valor em relação a ganho em mão de obra, em conhecimento. O meu conhecimento tem valor, tá? E não é barato. Para a gente ir hoje num especialista bom, num médico bom, ele não vai custar 10 real, né? Não vai custar 30 reais. A consulta de um bom médico você vai pagar 200, 300 reais, porém, você acaba tendo resultados diferenciados. Tá? Claro que isso, né, não é uma regra em si, mas a gente pode aplicar até num cenário amplo, né, num mecânico, num técnico de informática, num técnico de eletrônica e assim por diante. Por quê? O conhecimento técnico ele é diferenciado, ele tem um peso. Tá? O produto, eu acho complicado, né? Hoje em dia, até mesmo por causa da nossa tecnologia, através da internet, vamos dizer, né? Vou substituir um HD. Né? Então, o cliente teve um problema no HD, vou substituir um HD X, custa X. Tá, eu ponho lá 10%, 20%, 30%. Isso aí eu acho que é direcionado a quem está oferecendo. Porém, a gente tem esse costume, eu acho que é uma coisa óbvia, né? Vocês falarem, o HD que tem que trocar. O que a gente faria nesse caso? O primeiro ponto é você consultar quanto custa um HD dentro daquela característica, para ver se está dentro do orçamento. Né? Dificilmente, a não ser que você tenha ali uma confiança de falar, ok, pode fazer, pode executar. Normalmente, a gente busca um pouco mais de informação para depois fechar ali realmente, né, a manutenção. Então, isso que eu quero dizer, é um cenário que tem que ter uma atenção, tem que ter um cuidado, né, em relação a, de repente, você aplicar um percentual num produto e, de repente, o cliente perceber, poxa, aquele produto está além da margem aí padrão de mercado. Hoje as pessoas têm essa percepção que não tinham alguns anos atrás, em questão de não ter o acesso a essa informação. Hoje nós temos. Tá? Alexandre. Oi. Uma coisa importante aí para somar a tua fala, que não é fazer graça, não, mas você falou da informação que antes as pessoas não tinham, e tem um outro detalhe também que complica muito aí, né? É a informação que ela acha que tem. Informação que você não tem é uma coisa, mas muito mais complicado é quando você acha que tem. Então, você hoje tem a chamada Unitube. O que é a Unitube? Universidade do YouTube. Então, você tem hoje uma série de PhDs, mestrandos, doutorandos, acadêmicos do YouTube. Aí o cara chega para você, ele chega com equipamento, ele já dá o diagnóstico, ele já diz qual é o defeito e diz o que você tem que fazer. E aí a pergunta que você faz, né, sutilmente para o cliente, mas por que você já não fez? Ah, não, porque esse é o de menos, é só fazer. E aí ele fala isso, entre aspas, né, e isso é importante aqui, aproveitando também a fala do Claudinei, ele fala como se simplesmente ter visto o vídeo no YouTube e supostamente estar diagnosticando pelo achismo dele, essa é a parte mais difícil.
Porque a parte mais fácil é trocar uma peça. Então, você troca para mim. Mas não cobra muito não, porque a parte mais difícil eu já fiz, que é saber o defeito. Olha, honestamente, eu ouvi uma frase parecida com essa recentemente, não é brincadeira, não, isso é verdade. Eu vi isso um dia desses na oficina mecânica que eu levo minha moto. Chegou um rapaz com uma moto, ele chegou para o mecânico e falou qual era o problema, disse para o cara que ele tinha que trocar, e o mecânico falou, então por que você não troca? Não, porque essa é a parte mais fácil. Ele simplesmente falou para ele, olha, então se me desculpe, eu não trabalho com coisas fáceis aqui. Então você pega a moto e leva em outro lugar, porque respeita o meu trabalho. Porque isso que o Alexandre falou é muito importante, porque a gente às vezes fala, parece que é uma ironia, não é ironia. As pessoas às vezes, né, tem um raciocínio, uma reflexão muito simples sobre isso, né? Mas você está cobrando pelo parafuso que você trocou? Não, de forma alguma, mas pelo conhecimento aplicado na troca. É assim, vocês viram hoje aqui a quantidade de informações e detalhes que eletronicamente, né, fazem funcionar um processador e todas as variáveis que diferem um processador de outro. E nós começamos a aula mostrando todo um entorno eletrônico de componentes, capacitores, reguladores. Olha a quantidade de detalhes que um bom profissional precisa conhecer para saber reparar, substituir, manusear. Vocês já tiveram aulas aqui de como manusear o componente. Então, não é apenas uma questão de ver um vídeo no YouTube e falar, olha, troca aí. E eu sei que é muito difícil nesse primeiro momento a gente ter esse filtro, né, Alexandre, de não é dizer não, mas é complicado você receber esse tipo de trabalho com esse olhar, né, sobre mão de obra que as pessoas estão adquirindo sob a ótica de um conhecimento profundo que ela diz achar ter na internet. O que você acha disso, Alexandre? Perfeito, Wagner. Concordo perfeitamente com você. Eu acho que a gente tem que valorizar o profissional a nível de conhecimento, né? Você colocou muito bem, né? Não é questão de saber o que é ou como fazer, né? Realmente as pessoas confundem muito nessa questão de não, é simples, né? É só pegar aqui os três gabinetes e você consegue montar um e está tudo resolvido. Não é bem assim, né? Até porque, né, a gente associa o quê? Quando dá tudo certo, perfeito, né? Todo mundo fica feliz, principalmente o cliente. Mas quando dá errado, sempre cai, sempre retorna ao técnico aí o problema, né? Então isso é um fator que a gente tem que tomar uma atenção, né? Que, fazendo aí esse comparativo aí com o veículo, com a moto, né? Numa dessa que vá substituir simplesmente uma peça e de repente encadeia ali um outro problema, as pessoas não vão querer saber, né? E vai dizer, não, mas era só aquilo, por que está assim? E aí gera, né, sempre ali um desgaste que a gente deve evitar. E vocês, como futuros profissionais, já vão, né, levando esse tipo de alinhamento para evitar possíveis problemas. Porque hoje eu digo, a gente tem que ser exigente, né? Como somos exigentes, a gente quer um produto bom, a gente quer um profissional bom, né? E para isso a gente tem que ser um profissional bom, né? A gente tem que demonstrar isso. Eu acho que a melhor forma é demonstrando ali na questão da capacidade, né? Na habilidade de você desenvolver um bom trabalho, daquele trabalho resultar, né, numa durabilidade, vamos dizer assim, numa eficiência, numa satisfação do cliente, né? E os componentes em si, eu acho que isso aí seria um encargo até mesmo do cliente, né? Então, são dicas que eu acho que a gente tem que refletir, né? Não estamos colocando aqui que é regra, mas eu acho que a gente tem que refletir dentro de um cenário, né? Hoje, a nível de mercado de trabalho, eu acredito, né, que as pessoas estão exigentes em relação à qualidade, né? É claro que isso é tudo dentro de um cenário econômico, né? Mas o que eu coloco? Quando a coisa complica, não importa se foi caro ou se foi barato, você vai ter que se responsabilizar por aquela manutenção, né? Aquele serviço efetuado, né? Então, tudo isso entra num contexto, né?
Eu acho que o principal é isso, é o saber fazer, é o saber executar, né? É qual botão apertar, é qual parafuso retirar, né? Vamos dizer assim, fazendo essa analogia, para voltar aí a funcionar, né, esse processo, ok? Fala, Claudinei. Perfeito, Alexandre, perfeito. Claudinei, mais alguma pergunta, Claudinei? Fique à vontade, hein? Ah, não, foi sem querer abrir aqui o negócio aqui, professor. Perfeito. E aí, né, Alexandre, para a gente encerrar a nossa sexta hardware, né, mais um episódio da sexta hardware. Bom, a garantia, né, de qualquer trabalho é 90 dias hoje pelo Código de Defesa do Consumidor. E é aquilo que a gente sempre costuma repetir aqui, né? E a tua credibilidade? Por quanto tempo ela dura? Né? Eu acho que não dá para você medir o tempo de durabilidade da tua credibilidade por uma garantia, né? Não pode ser 90 dias. Então, há trabalhos e trabalhos, há clientes e clientes. Nós estamos vivendo uma época de muita flexibilidade, uma coisa muito elástica, né? Ah, dá um jeitinho aqui. Isso, como o Alexandre falou, vai retornar sobre você mais cedo ou mais tarde, até mesmo porque, repito, componentes, equipamentos novos já estão sendo fabricados sob uma ótica muito frágil, já estão durando pouco por essência. Então, evitem dor de cabeça, mas são coisas, né, Alexandre? Como a gente está dizendo aqui, não são regras, né? Não está no código, né, talhado em pedra. Isso o tempo também vai trazendo para você esse feeling, essa experiência e algumas coisas que você percebe que já não vale mais a pena insistir, né? Não vale. Então, vamos encerrando por aqui, pessoal. Uma boa noite aí para vocês. Mais uma vez aí, né, nos desculpamos aí por esse não vou dizer que foi um contratempo, porque na verdade foi uma interpretação, né? A gente, pela leitura que fizemos do horário, para nós éramos para estar aqui. Então, não. Mas, enfim, semana que vem estaremos de volta aqui na terça-feira. Bom final de semana. Obrigado pela atenção de vocês. Alexandre, mais uma vez, obrigado pela parceria. Forte abraço aí. Pessoal, valeu pela presença de vocês, sempre, né, até essas altas horas aqui na Sexta Hardware, e aproveita aí também para desculpar aí por para a questão aí da aula presencial que acabou ficando remoto, né, mas eu tenho certeza que a gente alinhando aí para os próximos encontros vai correr tudo bem, tá bem? Fiquem bem, se cuidem, aproveitem aí o fim de semana e até a próxima Sexta Hardware. Wagner, obrigadão pelo apoio. Boa noite. Boa noite, até a próxima. Parando a gravação aqui.